Olá, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, enfim, a todos que estão assistindo a esse pequeno vídeo. Esse é o programa Homília de Sábado. Eu sou o pastor Eliseu Lemos, da Assembleia de Deus New Life, aqui da cidade de Everett, na Grande Boston, viu? E nós trouxemos sempre uma palavra no dia de sábado, uma palavra rápida, breve, para agradecer a Deus pela semana que se passou, não é mesmo? Hoje é sábado, dia 6 de janeiro, já do ano de 2024, e agradecendo a Deus pela semana que passou, pelo ano que passou, e também pedindo a graça de Deus sobre a semana que se inicia amanhã, dia 7 de janeiro, do ano de 2024. Eu quero pedir que você se inscreva nessa plataforma, nesse canal, viu? E envie essa mensagem para os seus amigos lá no Brasil, ou em outro país, em outro estado, enfim, para que a palavra de Deus tenha o maior alcance possível. Isso está aí nas pontas dos seus dedos. É simplesmente dar um like, se inscrever e fazer um share, programar, divulgar essa palavra. Isso é muito importante para nós, porque o meu objetivo é de que essa palavra alcance o maior número possível de vidas. Muito bem. Feito isso, dito isso, eu quero ir para uma palavra. E essa palavra, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, essa palavra está no livro de Atos, lá no livro de Atos, no capítulo 5, o capítulo 5 de Atos. Só assim para que você saiba o contexto do capítulo 5 de Atos. Atos foi a inauguração da igreja. Eles estão vivendo esse momento, não é mesmo? Os apóstolos, os discípulos de Cristo estão vivendo esses momentos do nascimento da igreja, da grande comissão de Cristo Jesus a eles, enfim, e eles estão vivendo dias gloriosos da parte de Deus para eles, de Cristo Jesus. E aí então, lá nessa questão aqui do versículo que eu quero ler, que é o versículo 19 e 20, o contexto era que os discípulos e os apóstolos, Pedro, que se sobressai, não é mesmo? Estavam fazendo através de Deus, não é? Deus, pelas mãos dos apóstolos, estava fazendo coisas, milagres, prodígios, milagres extraordinários, maravilhas. Diz o texto que deixa eu me localizar aqui, a partir do versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos, eles traziam os doentes, eles traziam os endemoniados, e eles colocavam deitado na calçada das estradas, por onde eles sabiam que Pedro ia passar, não é mesmo? E aí então, conta Lucas de que para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. Que coisa tremenda! E vinha gente, Lucas diz que multidões vinham de outras cidades para estarem diante dos apóstolos, e traziam os paralíticos, e traziam os doentes, e traziam os dominados por espírito, endemoniados, e todos eles eram curados, diz a Bíblia. E isso despertou nos principais, não é mesmo? Isso despertou nos principais, Lucas diz, despertou neles inveja. Olha o que diz o versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, diz, ficaram com muita inveja e mandaram prender os apóstolos e os recolheram a uma prisão pública. Eles foram envolvidos por inveja, porque eles faziam, os discípulos, os apóstolos agora, faziam muito milagres, Deus através dos apóstolos, e isso gerou inveja, e eles mandaram prender os apóstolos. Aí olha o que diz o versículo 19, que eu quero ler para você.
diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora da prisão, lhes disse, versículo 20: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. A New Version, International New Version, ela diz dessa nova vida. Aí fica mais claro de se entender. E eu quero me ater nessa mensagem do anjo. Vão para o templo e falem a todos a respeito, não é mesmo? A respeito das palavras dessa nova vida. É nesse ponto que eu quero me ater por alguns minutos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, nós, filhos de Deus, que passamos por um processo de salvação e de um milagre de Deus, não é? Nós estamos numa prisão espiritual. É claro que lá foi literalmente, aconteceu isso. Por quê? Porque os sacerdotes, os saduceus e os principais do templo não queriam que os discípulos, que os apóstolos e que os irmãos em si, a igreja da época, não queriam que eles propagassem o que estava sendo feito. Eles não queriam que era pregado a palavra e esses milagres acontecessem. Eles não queriam isso. E para que isso não acontecesse, eles lançaram os apóstolos e aquele pessoal todo na cadeia. Mas de noite veio um anjo e os libertou, dizendo: não, vocês têm que ir para o templo e falar todas as coisas sobre esta nova vida. Lá é claro que foi um fato, mas aqui nós também estamos vivendo esse fato. Hoje nós, filhos de Deus, nós estamos numa prisão espiritual. Cadeias nos impedem de propagar o que Deus fez na nossa vida. Cadeias espirituais. Nós não nos prendemos nisso. E Deus não quer isso. Está aqui o livro de Atos. Isso aqui é a igreja. A igreja nasce lá no livro de Atos. Então, nós vemos por esse ato lá em Atos de que é a vontade de Deus que nós propaguemos o que Deus fez em nós, ou através de nós. E a nossa vida, a nossa profissão cristã, não, eu sou salvo, sabe? Eu sou salvo por Cristo Jesus. Ela nem sempre manifesta isso. Nem sempre manifesta essa liberdade de Cristo. Sem querer, e às vezes sem saber, nós nos enclausuramos, nós entramos numa prisão espiritual e retemos aquilo que Deus fez. Nós não contamos, nós não testemunhamos aquilo que Deus fez em nós ou através de nós. E isso não é um bom estilo de vida espiritual. Não é isso que Deus quer. Nesse estado, nós sentimos a necessidade de ter uma verdadeira liberdade espiritual. Nós precisamos sentir isso. E nós precisamos passar por essa libertação espiritual e começar a propagar o que Deus fez na nossa vida. Nesse início de ano, estamos na primeira semana de janeiro de 2024. Comece a propagar, coloque no seu coração e seja um testemunhador, seja um testemunho ambulante daquilo que Deus fez na sua vida. E assim nós continuamos, semana após semana, mês após mês, anos após anos, e nós não testificamos. O nosso testemunho está preso. Aquilo que Deus fez em nós ou por nós está preso, está escondido, não está sendo divulgado. Está amarrado o nosso testemunho. Nós somos cativos da passividade. Nós estamos passivos nessa prisão. Está sendo bom para nós.
que há tranquilidade. A minha oração nesse início de ano para cada um de nós, na nossa igreja, e para cada um de nós que nos assiste, a minha oração é que essa passividade, que essa tranquilidade de nossa prisão se torne insuportável, e que o Espírito Santo de Deus venha mover em nós, e que nós com trombetas passemos a testemunhar aos nossos amigos. Eu tenho N testemunhos que poderia contar. Ontem mesmo eu estava numa oficina e estava falando o que Deus fez comigo na minha vida profissional. Não, eu era mecânico, mas Deus me chamou pela sua misericórdia. E hoje, mecânico de profissão, mas por um mandato divino, por uma ordem divina, eu sou um propagador daquilo que Deus fez, dos milagres que Deus fez. Deus liberta? Sim. Como é que tu sabe, Eliseu? Porque Deus me libertou. Deus fala com as pessoas? Deus fala. Por quê? Porque Deus falou comigo. Para os discípulos da igreja testemunho, da igreja primitiva, dar testemunho não era um esforço. Veja que eles tiveram que ser presos para parar de falar com aquilo, para testemunhar sobre aquilo. Eles tiveram que ser presos. Mas nós, eu e você, às vezes, que temos aí toda a liberdade do mundo, nós não o fazemos. Por que que você não faz? Por que que eu não faço? Muitas das vezes vergonha, muitas das vezes acha que não, que vou incomodar. Você vai incomodar o inferno, você vai incomodar os demônios. É esses que você vai incomodar. Seja um propagador. Se estivermos verdadeiramente conscientes de tudo o que Jesus Cristo fez por nós, de onde nos tirou, o que ele fez comigo, quando eu me lembro de onde eu estava e onde eu estou, quando eu me lembro de onde eu vim, para onde eu estou, eu não posso me calar. E eu preciso cada vez mais propagar que o anjo do Senhor venha ao teu encontro, que o Espírito Santo de Deus venha ao teu encontro e te liberte dessa prisão espiritual, e que você possa ser um arauto do Rei nesses últimos dias antes do seu retorno. Um grande abraço, uma linda semana. Te espero no domingo às 10 horas da manhã para um grandioso culto no número 355 da Broadway, na cidade de Everett. Domingo às 10 horas da manhã, no número 355 da Broadway. Eu quero ver você lá. E juntos nós vamos ter experiências para contar ao povo. Cadastre-se, registre-se nessa plataforma e anuncie esta palavra. Seja um anunciador da palavra de Deus. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.